E a imprensa esportiva debateu sobre essa possível troca entre Palmeiras e Flamengo. Será que essa troca daria certo? Vamos aqui analisar nesse momento a imprensa falando sobre Gabigol no Palmeiras e Dudu no Flamengo. O Palmeiras formaliza a proposta de pré-contrato para o Gabigol e o Dudu deve entrar nessa negociação. Vamos analisar nesse momento. Chega deixando aquele like, explode o dedo no like, vamos bater uma meta de 2.000 likes, compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp. Se você não é inscrito no canal Meu Mengão React Nação, convido você, faça parte, se inscreva, ative o sino das notificações e comente aqui embaixo, deixe a sua opinião. Na sua opinião, daria certo essa troca? Vamos pro vídeo de hoje, créditos canal Jogo Aberto e ESPN, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Nessa troca, se ela acontecesse, Dedê? O Gabigol. Porque o Dudu, pra mim, lá também vai correr errado. No sentido de, ele tem Cebolinha, tem Luiz Araújo, tem Bruno Henrique. Só pra citar 3 que jogam pelos lados do campo. Né? O Dudu, teoricamente, se colocou, né? Porque pelo que a gente ficou sabendo daquela relação do Cruzeiro, parece que ele se colocou à disposição de repente, querer sair e tudo mais. Provavelmente pela chegada também de jogadores que atuam e estão atuando bem. O Felipe Anderson, por exemplo, é um dos jogadores que vão atuar, tem a tendência de atuar não só pelo meio de campo, mas também pelos lados do campo. Então o Dudu deve ter pensado o quê? Pô, aqui no Palmeiras eu vou perder espaço. Lá no Flamengo, ele também vai correr o mesmo risco. Essa é a minha opinião. Então quem sai ganhando nesse caso, pra mim é só o Gabigol. Tem 2 pontos aqui. A primeira informação do Gustavo Soler é a seguinte: o Palmeiras acaba de enviar um pré-contrato, uma proposta de pré-contrato para o Gabigol. Ele pode assinar agora para jogar no ano que vem. Pré-contrato. Agora, se Palmeiras e Flamengo se acertarem, se realmente tiver um acordo entre as duas equipes, aí é outra história. Mas a informação é essa: esse pré-contrato foi oferecido agora pelo Palmeiras para o Gabigol. A tendência é que aconteça essa segunda opção, de ser resolvido agora. Se caso todas as partes. E o Dudu não está afim. Ele primeiro estava afim de jogar no Cruzeiro, depois não estava mais. Agora, o Dudu não quer ir para o Rio de Janeiro, a informação que chega pra gente também. E deve estar incomodando ele essa questão de ser moeda de troca. E a Leila, que nunca mais falou no assunto. Deve estar incomodando ele. Tá brava, né? A Leila nunca mais tocou nesse assunto. E, aliás, que chato, hein? Maurício apresenta. Esse é um outro motivo. Esse é um outro motivo aí também, ó. Jogador que joga pelos lados do campo. O Dudu, isso é terrível. O Dudu é terrível. Estou ouvindo as músicas hoje da Sofrência. Agora, como é que será que fica o atleta que toda hora é colocado como moeda de troca, né? O Denilson toda hora não. Mas o Denilson foi muito bem. Ele disse, ele se colocou à disposição. Ele partiu dele a negociação com o Cruzeiro, segundo o que consta. Agora a diretoria, para antecipar esse contrato do Gabigol, fazer ele jogar imediatamente, tentar pelo menos isso, coloca ele como moeda de troca. Fala-se até que o diretor do Flamengo está aqui para conversar com o Marcos Dudu, Braz. Marcos Parece que o Braz. Marcos Braz está em São A Paulo. primeira coisa é essa, né? olha, o pré-contrato foi oferecido pelo Palmeiras para o Gabigol. Agora tem que ter, se quiserem antecipar que isso aconteça neste momento, vão ter que conversar Flamengo e Palmeiras. A Leila manda no Palmeiras. Desculpe interromper você, Cabelo, desculpe interromper vocês. Nós temos agora uma aula para terminar essa segunda-feira difícil para todos vocês. Look de batendo. Para todos vocês. Sobra sempre pra mim, eu nunca tô a pior, mas eu acabo a pior. E agora eu gostei, eu quero que o Gabigol chegue logo no Palmeiras para cantar a música será que dentro na do ônibus. apresentação o Maurício vai mandar um beijo pra ele? Vai. E ele mandou um recadinho, cadê? Onde é que tá escrito aqui? Mentira. O recadinho. Pra quem? Cadê o recadinho lá que ele colocou? Moiou. Não apareceu? Será que ele vai mandar um beijinho pra Renata? Ele tá escrevendo ainda pra Olha o Renata. desvio de foco, ele quer sair do Z4 pra falar do Maurício. Maurício, manda um beijo pra Renata aí na Ele tá apresentação. escrevendo pra Renata. Ela gosta tanto de você, Maurício. Manda um beijo pra ela, Bigode. Mas de verdade, porque é a minha opinião mesmo, e ela continua a mesma, acho ele acima da média, excelente jogador. Muito bom. E sair do Inter pro Palmeiras e não pra Europa não é um problema do Maurício, é um problema nosso e do presidente do Inter, que libera, porque precisa, a situação é difícil. E é isso. Chora. Eu vou levar um cavaquinho pro Gabigol cantar lá no ônibus do Palmeiras. Sabe por que eu choro? Se o Maurício estivesse em campo ontem contra o Vasco, era outra história. Era outra opção, era outra coisa. Imagina o Maurício na mão do Abel, hein? Nossa, vai jogar muita bola. De Palmeiras e Flamengo que podem trocar de camisas, o que seria uma loucura nesse noticiário. Duda Gonçalves, bom dia pra você. O que você pode trazer pra gente do lado do Palmeiras e do lado da relação Dudu com o Palmeiras, por favor?
Ei, Mari, abraço para você, para os nossos companheiros e também para o Fã de Esportes, uma troca que envolve idolatria também, né? Por parte do Palmeiras, não é novidade que o Palmeiras quer trazer o Gabigol, quer contar com o jogador, ele que tem contrato com o Flamengo até o final desta temporada, já pode assinar um pré-contrato, inclusive com outro clube. O Palmeiras está neste momento negociando justamente como vai ser feita a liberação do Gabigol. Se será nessa temporada com compensação financeira para o Flamengo ou se será na próxima temporada aí sem custos, né? O Gabigol chegaria para o Palmeiras. Neste momento, a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, estuda uma troca, uma negociação envolvendo Dudu por Gabigol. O Gabigol viria e o Dudu iria embora. Justamente por conta daquela quase saída do Dudu para o Cruzeiro, ficou insustentável essa relação da diretoria com o Camisa 7. Naquela época, a Leila já disse, né, que o Dudu estava vendido, que ele não fazia mais parte do Palmeiras, que o ciclo dele havia se encerrado e essa relação não se estabeleceu com a diretoria depois desse imbróglio. E realmente tem um clima muito pesado. Informação do nosso Bruno Vicari, que está de férias, mas está trabalhando, está apurando também, é de que o Dudu neste momento está irredutível. Ele não quer deixar o Palmeiras, acredita que ainda pode render, né, neste time do técnico Abel Ferreira, e vale pontuar, a relação do Dudu com o Abel Ferreira é boa, não tem nenhum problema, né, envolvendo treinador e jogador, é mesmo essa relação com a diretoria, e ele neste momento não quer deixar o clube, quer permanecer, mas a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, quer sim fazer essa troca, essa negociação. Ontem, inclusive, Abel Ferreira chegou a dizer na entrevista coletiva que o Dudu só não entrou porque, de fato, o gramado ali, o jogo não estava em condição para que o Dudu também participasse do jogo de ontem. Mas o fato é que o Palmeiras está querendo sim fazer esta troca. Vai saber agora se o Flamengo quer também fazer essa troca, se vale para o Flamengo e também se o Dudu vai mudar de ideia para também ser envolvido nessa negociação. No momento, o jogador está irredutível, não quer deixar aqui o Palmeiras, Mário. Hoje a gente vai discutir também mais sobre isso. Não é que o Bruno Vicari está de férias e trabalhando, é que ele é fofoqueiro. Aí nessas horas, ele vai lá e resolve trazer algumas coisinhas pra gente. Não vou dar essa moral, não. Pedro, tudo bem com você? Agora o lado do rubro-negro, vê com bons olhos essa troca? Tudo bem, Mari? Um beijo para você, beijo aí também Mari Pereira, também um abraço para o Marra e um beijo para Duda também, tá com a gente, todo mundo que acompanha este Sport Center. Pois é, essa questão dessa troca do Gabigol circulava ali nos bastidores, já desde que foi levantada aquela bandeira de que o Gabigol, enfim, está praticamente de saída, quando houve aquele imbróglio, o empresário falou, enfim, circulava nos bastidores. Ontem veio à tona, até os companheiros do GE deram essa informação, mas o Flamengo tem interesse em, de alguma maneira, tentar, digamos, lucrar com a saída do Gabigol, porque no momento entende que é muito provável que o Gabigol siga caminho no Palmeiras, se não for agora, na próxima temporada. Então, uma outra alternativa seria o quê? Seria ter uma compensação financeira. Entende que, pelas conversas, que é muito improvável também que o Palmeiras case um dinheiro nesse momento pela liberação do Gabigol. Então, uma alternativa seria tentar um outro jogador, algo que dê, enfim, que não sinalize que o Gabigol saiu de graça nesse momento. E aí surgiu o nome do Dudu, mas o Flamengo entende que é difícil, a situação é difícil, o Flamengo poderia até aceitar, mas é difícil assim como a informação do Bruno aí, o Dudu está um tanto quanto irredutível para sair do Palmeiras, tem a questão da idolatria, a questão também é a relação Gabigol-Flamengo está bem difícil, está bem complicada, tanto com parte da torcida quanto com diretoria, enfim, embora estejam tentando uma saída aí em termos amigáveis, a relação já está bastante desgastada. O Flamengo entende que é fim de ciclo para o Gabigol. Continuar no fim do ano, até o fim do ano, porque tem contrato, mas para a próxima temporada vem como muito, muito, muito improvável. Então o Flamengo está tentando uma alternativa, seria essa troca com o Dudu, mas caso isso não ocorra, ele pode até continuar até o fim de 2024 e ele está naquela pegada de que não está sendo relacionado, só que ele tem mais um joguinho aí para gastar, digamos assim, no Flamengo e ainda poder se transferir para outro clube. Então está sendo analisado partida a partida, pode ser que quinta-feira, se o Flamengo assim decidir, se não entender que não vai sair negócio com o Palmeiras neste momento, aí pode decidir por relacionar o Gabigol
contra o Fortaleza, até porque o Flamengo necessita, nesse momento, de jogadores para compor ali a questão do ataque. No último jogo, utilizou apenas garotos. Então, o Flamengo analisa como uma possibilidade, embora improvável neste momento. Para abordar esse tema que é a troca Dudu e Gabigol, mas a informação de momento agora, né? 1h10, saiu agora há pouquinho, quentinha a notícia do Bruno Vicari no nosso site, no espn.com.br, dizendo que o Dudu bate o pé e não quer uma negociação com o Flamengo. E aí, para contextualizar, a negociação aconteceria da seguinte maneira: o Palmeiras quer contar com o Gabigol vai jogar no Palmeiras. Isso tá cada vez mais certo e eu acho que todo mundo concorda. Calma, muita coisa pode mudar. Não festeja antes da hora. Agora. Não celebra antes da hora. Se ele fosse pro Rio Branco. Já cantando. Agora, as minhas filhas já estão vibrando, fazendo o bracinho. Meu irmão tá alucinado, já fez até na cabeça dele o lance. O Everton bate, o Aníbal escora, o Veiga domina. De novo, toca pro Estevão, na semana passada aqui. O Dudu ajeita, o Felipe Anderson dá o tapinha. E acha que isso vai ser o gol do título mundial. Não, não sou eu, é o povo que tá falando. E aí o que acontece? O Gabigol vai jogar no Palmeiras. O Palmeiras teria a possibilidade de antecipar a vinda do Gabigol, né? Ou seja, ao invés de ser pro final do ano, quando acaba o contrato do Gabigol, seria para agora, pro meio do ano. Esse é o cenário do Palmeiras. O Flamengo, em contrapartida, queria um valor para liberar agora, o Gabigol está com um contrato, e aí teria sugerido a troca pelo Dudu. Flamengo, Palmeiras e Gabigol, né, no caso, já estavam avançando. E o Dudu não topou a negociação, batendo o pé. E aí muita gente cravando, e eu vou nessa linha também, de não teremos uma troca Dudu e Gabigol. Mas eu tenho alguns viés para perguntar a vocês. Ô, Rodrigo Bueno, não te dá a impressão que se a gente falasse aqui, em janeiro, que o Gabigol ia sair do Flamengo, o Dudu, que o Palmeiras está querendo, né, a diretoria querendo que o Dudu saia, não te dá a impressão de que Palmeiras e Flamengo estão querendo se livrar de Dudu e Gabigol? Boa tarde para você, Edu, meu querido duas Rafa, vezes, né? Boa tarde. Essa turma boa, Breiler, fã de esporte. É o seguinte, você colocou como hipótese, suposição? Não, tá claro isso aí. Claro como água, límpido. Né? O Rafa pode me ajudar com mais cristalino. Cristalino, entendeu? Tá transparente, translúcido. Translúcido. É diferente. Um do outro. Transparente, translúcido. Acho que já deu de adjetivo. Já deu de adjetivo. Porque senão você começa a complicar. Cara, ninguém se suporta mais. A Leila não aguenta mais o Dudu. Depois que o Dudu fez aquele movimento pra sair pro Cruzeiro, a Leila chegou a falar pra ele, não, acabou, não sei o que, tal, acabou. A história dele aqui já era, virou a página, bababá. Ela tá tendo que engolir nesses últimos dias a volta dele. O Abel eu não sei, mas o Abel aprovou a saída dele também. A Leila não teria acertado com o Cruzeiro a saída do Dudu se a comissão técnica do Palmeiras não tivesse dado aval. Então o Abel também não... A gente fala toda hora aqui, o Tite não morre de amores pelo Gabigol. Nunca morreu. Quando ele era até da seleção, o Gabigol tava no auge, tava voando, não levava. Então o Tite não ter o Gabigol pra ele, ó, tanto fez, tanto faz. Pode ir, vai ser feliz, um abraço. E do lado do Palmeiras a coisa virou dessa forma. Eu sei que tem muito palmeirense que idolatra o Dudu, com razão, o cara na linha é o principal jogador do Palmeiras nesse século. Só que ele queimou um pouco o filme, cara. Ficou feio isso que ele fez. De apontar pra saída, comunicar uma saída, acertar com outro time. E aí não importa se é o Flamengo, foi o Cruzeiro. Ele que tinha uma condição de, não, eu não troco o Palmeiras por nada aqui e tal, tava trocando. Então, só que é uma coisa curiosa. Eu falei que o Tite não morre de amores pelo Gabigol, também não morre pelo Dudu, né? Porque o Dudu também teve um momento de ser o melhor jogador do Brasil, Campeonato Brasileiro, e o Tite também não convocava, não chamava, não dava a devida oportunidade. Então, o Dudu deve estar pensando, pô, eu vou pro Flamengo, o quê? Vou ficar na reserva? Vou ser o Gabigol lá? Vai ficar lá nesse elenco do Flamengo? Hoje sim. Hoje não joga, não. No Palmeiras... Vai, né? No Palmeiras, pelo menos, ele tem história. Ele é ídolo, ele tem mais argumentos para brigar. E o Palmeiras, do meio para frente, não tem tantas opções como tem o Flamengo, de alto nível. Então o Dudu fala, no Palmeiras eu ganho bem pra caramba, a torcida gosta de mim, por mais que o técnico e a presidente não estão muito ligados comigo agora, mas aqui eu posso me fazer ainda, brigar por título, aumentar meus números, não sei o quê. Vou lá quebrar a cara no Flamengo. Então o Dudu, acho que realmente... Por ele tá certo. Agora, tem que dar os parabéns pra mim, porque eu que dei a sugestão da troca, e é legal saber que a gente tá agora num programa esportivo importante, como o F90, debatendo as consequências de uma sugestão,
Tem gente que fala assim, esse cara tá plantando. Não, jamais. Esse jornalista tá plantando. É o novo epíteto do F90, o programa que dita os rumos do mercado da bola. E tanto é que, para Deus, parabéns aqui, o Bubu foi apenas um leve sonho de Você tem que ter inverno. responsabilidade com o que você fala. Porque o que você fala aqui no F90... Ressona, repercute, reverbera. Isso. Não, parabéns pelo seu poder de influência. Você foi muito Obrigado, bem. Breila. E a ideia, você achou que era boa? Mas é péssima ideia. Era péssima ideia. Péssima ideia. Não, eu não consigo conceber como os dirigentes cogitaram essa troca. Porque, sério, é um negócio muito pesado e eu entendo o Gabigol ir jogar no Palmeiras. Aí tá tudo certo, interesse dele de buscar novos ares, um time competitivo, mas ao fazer uma troca, tanto o Dudu quanto o Gabigol ficariam reféns desse negócio para sempre. Porque o torcedor do Palmeiras e do Flamengo ia sempre ficar fazendo a comparação. Olha, mas o Gabigol fez um gol lá, o Dudu ainda não marcou aqui. Então, é um negócio que muita gente menospreza o tamanho de Gabigol e Dudu na história de cada clube. O Gabigol é um dos maiores ídolos da história do Flamengo, o Dudu é um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. Ao fazer essa troca, parece que os caras estavam tratando de jogadores quaisquer como se fossem moeda de troca. Olha, vai você pra lá, vem você pra cá e tá tudo certo. Pro torcedor de cada clube, isso tem um peso e a gente não pode menosprezar isso no futebol. Uma coisa é o dirigente fazer um negócio, como a Leila costuma fazer, pensando mais no lado racional, o que o jogador pode render, custo-benefício. Mas uma troca desse tipo, que mexe fundo com a paixão, que faz com que dois jogadores sejam tratados como mercadoria, e dois ídolos do clube, eu vejo que é um negócio que mostra até uma falta de entendimento dos dirigentes do que eles significam para os clubes. O Rafa está aqui, um profundo conhecedor da história do futebol do Rio de Janeiro. Imagine nos anos 80, Rafa, Vasco e Flamengo trocando Zico e Roberto Dinamite. Quase aconteceu do Dinamite jogar no Flamengo, né? Não, na trave. Mas não numa troca. Não numa troca. Então, embora o conceito de troca tenha surgido lá no Rio com o Francisco Horta, né? Ele que movimentou o futebol carioca nos anos 70, estava tudo muito parado e aí deu até, estatisticamente, dobrou a média de público no Maracanã no Campeonato Carioca do ano seguinte. O Horta, para a época, foi um gênio. Eu entendo disso que o Breyer fala, do ponto de vista conceitual, porque que eles ficariam reféns da troca, não há dúvida. O desempenho técnico deles em campo, nos novos clubes, teria um nível de exigência, um sarrafo muito mais alto do que o desempenho técnico deles nos clubes atuais. Mas é preciso dizer que essa possibilidade só foi aventada sem querer desmerecer a ideia fantástica do nosso queridíssimo Rodrigo Bueno. Obrigado. Ele vai patentear essa ideia, inclusive. Vai. Porque eu vou sugerir mais trocas. Ambos fizeram o favor de pisar no título de benemerência de ídolo que eles têm. Os dois fizeram isso. Aí que é legal. Rafa, vamos tratar isso aí. Me conta. Qual é a questão toda, assim? Jamais haveria essa possibilidade se o Gabigol não tivesse acumulado ações ao longo dos últimos 10, 11 meses, desde que ele começou a pressionar a diretoria do Flamengo publicamente, em julho do ano passado, para renovar um contrato cujo vencimento é em dezembro desse ano. Não tem o menor sentido isso. Com todo o tamanho que ele tem na história do clube, relevância que ele tem, o Flamengo tinha outras prioridades na época, jogadores cujos contratos terminariam em dezembro do ano passado, não tinha por que tratar de Gabigol. Aí passando pela camisa do Corinthians em um evento social, passando pelos elogios que fez a torcida do Corinthians, passando pela história de se recusar a colher urina para o exame antidoping, enfim, o Gabigol está acumulando atitudes indevidas para a condição de ídolo dele. E o Dudu, ídolo do Palmeiras, eu acho que essa é uma verdade insofismável, entra em contato com o Alexandre Matos, eu não tenho por que duvidar do Alexandre Matos, até porque não fazia sentido ele vir a público e dizer isso. O dirigente não se expõe a esse ponto se não for verdade. Ligar para o Alexandre Matos, eu quero ir para aí, quero voltar para o Cruzeiro. Isso para mim, para quem tem o tamanho que ele tem no Palmeiras, é um desrespeito institucional grande. Resolva primeiro internamente as suas questões com o seu técnico, com a sua presidente, com o seu clube, e depois você procure outros áreas para a sua carreira. Mas não da maneira como foi conduzido o negócio. Então, essa composição, essa troca, seria uma troca comodativa de dois personagens que pisaram no papel de ídolo. Nação, uma situação muito complicada aí entre Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras já enviou um pré-contrato pro Gabigol assinar. Vamos ver o que vai acontecer. A gente não tem informações ainda se o Gabigol já assinou, mas foi enviado já o pré-contrato. Inclusive, saiu no site do Globo Esporte, GE,
falando sobre esse pré-contrato que o Palmeiras já enviou para o Gabigol, né? E agora vamos ver o que pode acontecer referente a essa situação aí, no caso do Dudu. Vamos ver o que vai acontecer. A gente vai trazendo as informações para vocês, por isso fica ligado, ative o sino das notificações e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.